Bom, quem explica pra gente o que é e quando devemos fazer é o cardiologista do ONPAR, Hospital Norte Paranaense, Dr. Alberto César, que já está aqui com a gente. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Maica. É um prazer estar com você, seus ouvintes da TV Taraubá, no programa Vitrine Revista. O que é check-up? Check-up é um termo americano, nada mais é do que são exames para que de tal forma nós possamos identificar alguma situação que esteja ocorrendo no corpo humano previamente a uma doença, ou seja, antes da doença se estabelecer, portanto. Isso é o check-up. Esse é o check-up. E olha só, gente, o nosso objetivo aqui de fazer esse bate-papo com o doutor é para chacoalhar você aí de casa, que de repente já faz algum tempinho que vai no médico, né? Que acha que tá tudo bem, não tô sentindo dor, tá tudo tranquilo. Mas mesmo quando você não tem dor, você precisa analisar, né, como que está o seu organismo. E as pessoas esperam ter dor, ter problemas de saúde para buscar um auxílio médico, né, doutor? O próprio termo diz, é um check-up. Então, a intenção dos exames é que nós possamos identificar antes da situação ocorrer. Evidentemente que se você tem dor ou se você tem algum sintoma, naturalmente você vai procurar o médico. Mas a intenção do check-up é que ocorra previamente aos sintomas. Então, o ideal realmente é que você faça um check-up pelo menos anual. A gente tem uma tela aqui, doutor, posso colocar para a gente seguir? Claro. Aqui, ó, alguns exames, os exames de sangue, check-up médico, né, que normalmente o doutor pede. Exames de sangue, urina e fezes, glicemia, colesterol, ácido úrico, eletrocardiograma. Esse é um básico, né, doutor? Falta mais aí, né? Vamos dizer assim, na verdade o check-up ele tem alguns pilares. Esses são alguns dos exames que podem ser feitos. Glicemia, portanto, para se identificar algum grau de início de diabetes ou propriamente o diabetes. O colesterol e seus afins, para que nós possamos identificar o que nós chamamos de dislipidemia, que é uma alteração dos lípides orgânicos. O ácido úrico, que especificamente é um marcador também para a doença cardíaca. E há outros exames que a gente pode fazer, no caso não foram identificados aqui, que eu acho importante, que é o mapeamento da tireoide, que também altera os lípides sanguíneos. E, evidentemente, a consulta cardiológica, ela é fundamentalmente, inicialmente, com eletrocardiograma, que é muito importante. Aliás, esse exame é um exame absolutamente barato, está completando 100 anos, um exame extremamente útil para o cardiologista. 100 anos? 100 anos. E é um exame absolutamente atual. E eu vou dizer a você que mais 100 anos ele continuará sendo atual. A despeito de outros exames que, evidentemente, a gente lança a mão pós o eletrocardiograma. Mas esse é um exame fundamental para nós, cardiologistas. Né? É primordial. É importante. E agora, tem exames diferentes? Assim, os homens têm exames específicos e as mulheres também? Como que fica nesse momento, desse check-up anual? Na verdade, é assim, a mulher, na medida em que ela foi inserida no contexto social, ela teve uma igualdade de malefícios do ponto de vista de doença cardiovascular. Porque ela começou também a ser submetida ao estresse do dia a dia, estresse do seu trabalho. E a mulher, ela é muito mais perfeccionista do que o homem, isso via de regra. Então ela se igualou do ponto de vista de fatores de risco para o homem. Então, assim, ambos os sexos, a partir hoje dos 40 anos, deve ser, a instituição para que nós possamos fazer um check-up anual das pessoas assintomáticas. Vejam bem, eu não estou dizendo de indivíduos que já têm doença. Nós estamos falando de check-up, que é previamente a doença. Uma prevenção. Então, a prevenção, que outrora era 45 para o homem e 40 para a mulher, hoje igualou-se e nós já orientamos que aos 40 anos, se você não tiver sintoma nenhum, você tem por obrigação fazer um check-up anual com o cardiologista, quer seja homem ou quer seja mulher. Gente, eu acho que muitas vezes, né, a gente acaba esquecendo se preocupa tanto com a saúde do outro e não cuida da gente.
Eu acho que muita gente acaba esquecendo disso. Eu até comentei com o doutor aqui nos bastidores que as pessoas acham que têm medo de ir no médico, de descobrir alguma coisa, né? E o doutor até usou uma palavra onde ele generaliza que todos nós somos covardes, né, doutor? A gente tem medo de ir no médico, de saber o que a gente tem, né, doutor? Na verdade, nós temos medo do inédito, daquilo que a gente possa entender que possa fazer mal para nós. Então, talvez seja mais cômodo que nós não saibamos. Sim. Então, realmente a gente acaba se acovardando, enterrando a cabeça na areia e seja o que Deus quiser. E com isso, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, nos países desenvolvidos e não desenvolvidos. E podem ser evitadas com os exames, né? Com você fazendo previamente, indo no médico, né? Sabendo como que está o seu organismo, conhecendo, conversando, falando que você sente dor, que você não sente, né? Tem que ficar alerta a isso, gente. Tem que ficar atento. Tem uma pergunta chegando, doutor. Deixa eu ver qual que é a participação aqui. É a Letícia. Doutor, agora com a Covid, outros exames serão cobrados como essenciais? Nós estávamos comentando também previamente aí nos bastidores que o Covid ele mudou um pouco essa situação também. O Covid ele trouxe muita coisa ruim, mas ele trouxe alguns alertas que foram, entre aspas, não sei se poderíamos dizer bons. Mas assim, as pessoas realmente após o Covid, com essa pandemia, acabaram se preocupando um pouco mais, porque o Covid também trouxe algumas alterações do âmbito cardiovascular. E isso tem determinado que as pessoas nos procurem por sintomas que antes não sentiam, em função de terem tido o quadro infeccioso do Covid. Esses outros exames, na verdade, não há outros exames a serem agregados que os mesmos que são previamente ao Covid. Então, eu diria que são os mesmos que nós vínhamos fazendo, que já foram projetados aqui. E tem mais exames que a gente faz, dependendo das circunstâncias que você observa. É fundamental também que nós façamos um teste de esforço, um teste ergométrico. Existe um outro exame que a gente faz de rotina, que é o ecocardiograma, para detectar alguma alteração em válvula, em músculo cardíaco. E aí, gente, tem uma gama de exames que o cardiologista vai poder lançar a mão, e que hoje, assim, cada vez mais eu estou surpreso com a medicina, porque eu estou formado há mais de 30 anos. E evidentemente que a medicina ela deu um salto tão importante do ponto de vista de armas, de artefatos para que você possa diagnosticar, que é uma coisa maravilhosa. Incrível, né? É incrível o que a gente tem visto. Exames que você nem imaginava que a gente via, talvez, naqueles exames, naqueles desenhos do Jetsons, não sei se vocês lembram. Lembro. Hoje são realidade. Lembro. Não é? A gente lembra. Realidade, né, doutor? Então, assim, exames que a gente nem imaginava que pudéssemos ter e hoje a gente tem à mão. Realmente a medicina ela está maravilhosa. Ainda e hoje bem. A gente pode detectar uma série de doenças antes mesmo delas se manifestarem no organismo. Graças a Deus, é a prevenção que a gente tanto fala aqui para vocês, né? Tem uma pergunta chegando, doutor, de um telespectador, deixa eu ver qual que é, relacionada ao coração. É a Zélia. Doutor, dores na cabeça, do lado esquerdo, e na perna, do lado esquerdo, pode estar relacionado com problema de coração? Esses sintomas pinçados assim, fica muito difícil da gente... Acho que ela tem que fazer um check-up. Eu acho que ela tem que fazer um check-up. Ô, Zélia, a gente está aqui, ó, puxando a orelha, tem que fazer um check-up, porque Zélia. Assim, se nós começarmos a pinçar sintomas, todos podem ser relacionados ao aparelho cardiovascular. Então, a gente precisa de um contexto, viu, Zélia? O cardiologista ele precisa fazer uma história, ele precisa examinar, ele precisa fazer exames. Então, assim, seria leviano da minha parte dizer que é isto ou não é. Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É preciso de uma análise mais bojuda para que nós possamos realmente dizer esse é um elemento cardiovascular, esse não é. Mas aparentemente não é. Mas é que normalmente por ser o lado do coração, né? A gente acha que aliás, tem tudo relacionado, né? Aliás, existe isso, um né? estigma, né, que tudo ocorre do lado do coração. Mas, na verdade, o nosso coração ele não é do lado esquerdo, para que vocês saibam. Ele é no meio do peito. No meio, né? Verdade. E uma pontazinha dele vai para o lado esquerdo. Então, assim, dor do lado esquerdo, mas dor do lado direito também é. Dor na mandíbula também é. Dor no braço também é. Dor no braço direito também pode ser uma angina.
Então, fica muito difícil um sintoma pinçado e a gente dizer assim, é ou não é. É preciso de um check-up, é preciso de uma avaliação de consulta para que nós possamos identificar isso aí. Agora, me diz uma coisa, doutor, o check-up, a gente está falando aqui do check-up anual, né? Começo de ano, mas não é só no começo do ano, a gente tem que ficar alerta aí, né? Tá se cuidando mais vezes ao ano, né? Dependendo da situação, a idade também, né, doutor? Aliás, se eu fosse indicar o check-up, eu indicaria muito mais no inverno do que no verão. Sim. Porque as doenças cardiovasculares, elas incidem muito mais no inverno do que no verão. Aí, ó, gente, olha a dica, hein? Agora... Não que para você não fazer agora, faz também, depois você faz no inverno também. Nós temos 12 meses, né? Sim. E, na verdade, assim, a morte, ela não manda aviso. Às vezes manda, mas coração a gente costuma dizer, é preciso estar atento porque muitas situações são assintomáticas. Então, não existe uma época para se fazer check-up. É que assim, a gente inicia o ano, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, dentre os quais um check-up. Não existe uma data. Não, não existe uma data. Gostei muito disso. Muito legal esse recado. Com relação à idade que você comentou, eu já falei previamente. Hoje, assim, em tese, 40 anos. Mas, gente, cada vez mais a gente tem visto doenças cardiológicas em pacientes mais jovens. Novos. Essa semana passada, nós tivemos um paciente de 25 anos que teve morte súbita e chegou no hospital morto por um infarto. Aí, ó. 25 anos. Então 25 anos precisa fazer check-up? Não sei. Eu acho que cada situação é uma situação. O alerta, se você né? tem dúvida, procure um cardiologista. Bom, era essa mensagem que a gente gostaria de deixar para você que acompanha aqui o nosso programa desta terça-feira, gente. Se cuide.